Olá, boa noite. Foi liberado o corpo da jovem assassinada na Estrada do Dique, em Vila Velha. Bruna Santos Pinheiro Rossoni tinha 37 anos e cumpria prisão domiciliar por tráfico de drogas. Bruna deixou 3 filhos, um deles de apenas 1 ano de idade. A família não sabe o que pode ter motivado o crime. Foi no final da tarde que os familiares de Bruna Santos Pinheiro Rossoni liberaram o corpo da vítima. Eles estavam na esquina do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, depois de resolverem as questões legais. A nossa equipe conversou com eles, só que eles preferiram não gravar entrevista. A família da Bruna veio de Colatina até Vitória para realizar todo o trâmite de liberação do corpo da vítima. Tanto o pai quanto o irmão conversaram com a gente, mas não quiseram gravar entrevista. O pai só disse que espera que a justiça seja feita e está querendo ainda entender o que de fato aconteceu com a filha dele. A mãe da Bruna preferiu ficar com os netos em uma casa em Vila Velha. Vale salientar que, segundo a Secretaria Estadual de Justiça, a Bruna, a vítima, estava em prisão domiciliar por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. Bruna estava com um homem em um carro com drogas que foi parado durante uma blitz em Minas Gerais, isso em maio de 2020. Eles realizavam o transporte da droga para Vila Velha. Bruna foi condenada a 6 anos e 3 meses de detenção, mas foi beneficiada com prisão domiciliar. Nesta terça-feira, o corpo de Bruna foi encontrado por um ciclista que passava pela Estrada do Dique em Vila Velha, perto de um veículo. A polícia encontrou marcas de disparos no banco de trás e também na porta traseira do carro. A vítima ficou caída no chão. A identificação da vítima só veio por conta de uma carteira que foi encontrada no carro com cartões de banco com o nome da Bruna. Na rede social, a última postagem da vítima mostra um tênis e parte da calça de academia, mesmas peças com a qual ela foi encontrada já sem vida. Bruna era mãe de 3 filhos e morava em Vila Velha junto com eles. A polícia investiga o caso. Segundo a família, o velório e enterro de Bruna acontece em Colatina. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Foram identificados pela polícia os membros de uma quadrilha que invadia condomínios de luxo em vários estados do país. Até os cantores Bel Marques e Ivete Sangalo teriam sido alvo dos bandidos. Os criminosos foram descobertos depois da prisão de uma paraguaia que invadiu um prédio aqui na Mata da Praia, em Vitória. As imagens de videomonitoramento mostram o momento que Tamara Romina, de 18 anos, chega no prédio sozinha. Essas outras aí, quando ela recebe o comparsa. Eles sobem o elevador e a ação dura cerca de 40 minutos. As imagens não mostram, mas nesse tempo, em um dos apartamentos, 2 mulheres, uma de 57 e uma idosa de 97 anos, foram torturadas com uma chave de fenda. A dupla sai levando cerca de R$240 mil. Antes de deixarem o local, o porteiro tenta impedir que a dupla fuja. O comparsa consegue escapar, mas Tamara, de nacionalidade paraguaia, é detida. O caso levou a Polícia Civil a desarticular uma quadrilha especializada em invadir apartamentos de prédios de alto padrão. Isso desde 2020. Uma quadrilha que não age só aqui no estado, mas em todo o país. Nós temos relatos de condomínios na Bahia de cantores famosos, no Rio de Janeiro, de artistas da Globo, eles entraram também. O que chama atenção é como essa quadrilha consegue essas informações para ter acesso aos apartamentos, aos prédios, nomes, dados pessoais, detalhes minuciosos são adquiridos pela internet. Um banco de dados provavelmente adquiridos na Dark Web, fruto de hackeamento, que infelizmente alguns deles contêm até nossa foto e nossa assinatura, além do telefone de uso, telefone residencial, telefone da portaria onde você mora, qual empresa você é proprietário, qual carro você tem. A predileção e preferência pelas pesquisas são árabes, orientais, portugueses e judeus, por historicamente guardarem altas quantias em suas residências. A quadrilha atua sempre em grupo. Em alguns casos, um dos suspeitos pode se apresentar como morador. Em outro, liga para a portaria se passando por pessoas que vivem no local. A pessoa se apresenta na portaria,
o comparsa liga para a portaria, já se passando por um morador que realmente mora naquele edifício e permitindo a entrada daquele que seria seu parente. O indivíduo que entra fica próximo à porta do apartamento, enquanto o indivíduo que está do lado de fora faz uma ligação. E esse indivíduo fica ouvindo, né, a porta se o morador vai ou não atender. Uma vez atendendo, eles desistem de entrar naquele apartamento porque eles querem ficar na seara do furto. Quando não atendem esse telefonema do indivíduo, do comparsa que está do lado de fora, eles acreditam estar vazio esse apartamento e arrombam com a chave de fenda de 25 centímetros, sempre com esse modus operandi, utilizando uma chave de fenda de 25 centímetros, adentro do edifício, permanecem 20 minutos mais ou menos e saem levando altos valores dos moradores que eles já previamente haviam escolhidos. O foco da quadrilha é furtar, crime menor que o roubo, mas há casos em que os moradores acabam feridos. Foi o que aconteceu em março do ano passado. A vítima, na época, estava grávida. Você viu esse caso aqui no TN. Quando evolui para o roubo, eles são altamente agressivos, né? No caso do Vitória B, eles agrediram a grávida, pediram para que a mãe daquela menina grávida a amarrasse com cadarços de sapato e depois se amarrasse. Segundo a Polícia Civil, esses aí são só alguns dos integrantes que compõem essa quadrilha. Olha, gente, na audiência de custódia, a paraguaia presa afirmou que mora no estado de São Paulo e, inclusive, já havia um mandado de prisão em aberto contra ela. Dessa vez, a prisão foi convertida em preventiva. E foi preso um dos suspeitos de participar de tiroteios na região do centro de Vitória. Os criminosos publicaram vídeos na internet ostentando armas de grosso calibre. Uma madrugada de terror. Os disparos foram ouvidos em pelo menos 4 comunidades da capital. Moradores da região do centro de Vitória ficaram em pânico durante o confronto. Em uma das mensagens, o morador implora: liga para a polícia, estamos embaixo da cama. Na outra, afirma: gente, acho que estão soltando granada, muitos tiros de novo, bala tá comendo desde ontem. Outro morador afirma que está desesperador. Segundo o secretário de Segurança do Estado, o tiroteio foi o resultado da guerra pelo controle do tráfico de drogas. São grupos criminosos buscando expandir, tomar território de outros grupos em Vitória e Cariacica. E nós já temos a identificação desses criminosos. Nós não podemos tolerar esse tipo de violência nas comunidades onde nós temos pessoas de bem, trabalhadoras que vão para as escolas. Este vídeo circula nas redes sociais. Nas imagens, criminosos do Morro do Cabral aparecem exibindo armas de grosso calibre. Eles também fazem ameaças. Aí, ó, chamou nós, ó. Nós veio aqui onde vocês chamaram. Viemos aqui, ó. Nós veio te buscar, mano. Nós veio te buscar, mano. Nós veio aqui onde vocês chamaram. Aí, ó. Na mesma mesa. Na mesma mesa. Fuzil, moço, troca. Pegamos aí, ó, 5 caixas de bala de fuzil dos otários aí, ó. Várias balas. Ninguém pia. Vem. Vem. Nós tá aqui, ó. Desde o último domingo, moradores das comunidades da região do centro de Vitória estão em meio ao fogo cruzado. A suspeita é que os confrontos tenham ligação com 2 assassinatos que ocorreram na capital. Em um deles, a vítima foi um jovem de 18 anos, identificado como Raí Vitor Rosa dos Santos. No ataque, um adolescente de 17 anos também ficou ferido. O crime aconteceu no último domingo, na Ilha do Príncipe. Nós estaremos intensificando, com a presença policial nessas comunidades, a presença da polícia, a fim de dar mais tranquilidade, que as pessoas possam ter a sua rotina, tanto ao dia como à noite, sem ser influenciado por essas ações inconsequentes desses jovens que levam ou tentam levar esse terror às comunidades. No final da tarde, o comandante-geral da PM falou sobre o policiamento nesses bairros onde foram registrados os confrontos. Vamos ver. Esse tiroteio ele é motivado por uma briga territorial entre 2 facções, que é o 1º Comando de Vitória e a família capixaba, a FC. Esse vídeo que está rolando nas redes sociais foi gravado no Morro do Boscoso, onde um indivíduo chamado Manolo e Rafael, que são os gerentes do Morro do Boscoso,
estavam ostentando armas e mandando recados ameaçadores para a gangue rival, que é do Morro do Cabral. O Morro do Cabral pertence ao 1º Comando de Vitória e o Morro do Moscoso pertence à família Capixaba. Hoje de manhã, a Polícia Militar já deu uma importante resposta, já prendeu o Rafael, que estava no vídeo, que estava portando uma das armas que estava lá ostentando. Ele foi preso pelos nossos policiais que fazem a patrulha de morro, foi preso com 2 pistolas 9mm com carregadores cheios, também foi apreendido 2 carregadores de fuzis e munição de fuzil, além de 3 celulares. Agora nós estamos com a força tática do 1º Batalhão nesses morros e depois serão substituídos pelo Batalhão de Ações com Cães, mais o Batalhão de Missões Especiais. São homens extremamente treinados, bem armados, que vão enfrentar esses criminosos e não vão recuar. No retorno do TN2, a vacinação contra a Covid em crianças de 3 a 5 anos, nós voltamos bem rapidinho. Uma mulher foi presa quando transportava drogas em um ônibus e, detalhe, ela estava com um filho, um bebê de 2 meses no colo. Na bagagem da mulher, a polícia encontrou 5 quilos de crack avaliados em R$125 mil. A delegacia afirma que a mulher estaria realizando viagens de ônibus para trazer drogas e armas a pedidos de traficantes e que ela viajava com frequência, mesmo em prisão domiciliar. A suspeita de 24 anos estava com um filho de apenas 60 dias no colo, segundo a polícia, para não levantar suspeitas. Mas ela vai responder por tráfico de drogas interestadual e já foi encaminhada ao presídio. Começou a vacinação contra a Covid em crianças de 3 a 5 anos de idade. Aqui no Espírito Santo, mais de 147 mil já podem procurar as unidades de saúde. A vacina aprovada pela Anvisa é a Coronavac. Lembrando que a segunda dose deve ser aplicada em 28 dias. João chegou para vacinar com um sorrisão no rosto, mas na hora de receber a dose contra a Covid-19... Para cumprir a barreira imunológica, a gente está vacinando ele, até porque os dados mostram que a internação abaixo de 5 anos de idade aumentou nos últimos meses e a gente quer proteger nosso neném. Com medo da agulha, o choro muitas vezes é inevitável. Não vi a hora de começar a vacinar as crianças e a gente ficar aliviado. Aqui, mãe e filha estão imunizadas contra o vírus. A gente passou por um momento tão difícil, todo mundo dentro de casa, né, guardadinho, e agora que a gente tem a imunização, tem que aproveitar. A vacina contra a Covid-19 nas crianças entre 3 e 5 anos começou nesta terça-feira no estado. Para a imunização nessa faixa etária, a vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pelo Ministério da Saúde é a Coronavac. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 147 mil crianças entre 3 e 5 anos de idade devem ser vacinados contra a Covid-19 aqui no Espírito Santo. E os pais devem ficar atentos. 28 dias depois da primeira dose, é importante que a criança seja imunizada com a segunda dose. E para vacinar os pequenos, em Vitória, o agendamento pode ser feito através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Em Vila Velha, a imunização vai acontecer em todas as unidades de saúde do município, de 8 da manhã às 4 da tarde, e não precisa de agendamento. Na Serra também não precisa de agendamento para vacinar as crianças no Shopping Monte Serra e no Ambulatório Municipal de Especialidades. Já nas unidades de saúde, é necessário agendamento. Em Cariacica, a imunização acontece em todas as unidades de saúde, mas é preciso agendar antes. Tem que entrar no site vacinoconfia.es.gov.br, fazer o agendamento. Nós temos vagas disponíveis no site. São 26 unidades básicas de saúde no município de Cariacica fazendo essa vacinação. Trazer o cartão de vacina. Tem que trazer o cartão de vacina. Para conferir a vacinação, a última vacinação que foi feita, a última data, que tem uma recomendação de ter um intervalo de 15 dias entre a vacina de Covid e outra vacina que a criança possa ter tomado. No próximo bloco, saiba como procurar ajuda em casos de depressão e síndrome do pânico. É já já.
Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde apontou que os casos de depressão e ansiedade aumentaram em 25% no primeiro ano da pandemia. Os médicos orientam, no primeiro sinal, o atendimento deve ser procurado e a porta de entrada é a unidade de saúde. Não consigo dirigir mais, não consigo sair à noite, não consigo sair sozinha. Isso aperta, dá um suor, um mal-estar e não tem como. Se sair, é crise, é surto. Há 10 anos ela convive com a depressão, faz de tudo para ter saúde mental. Coisas comuns para muitos, para a aposentada é um sacrifício. Na realidade, em alguns casos, inimaginável. Muita correria, o dia a dia, né, depressão e tudo, foi começando a vir a depressão e a gente tenta trabalhar e não tem uma hora que não consegue. E com a chegada da pandemia há alguns anos, parece que a situação se agravou, o medo aumentou, o pânico. Muitos podem se identificar com ela. É que a nossa saúde mental está pedindo socorro. A sociedade está mais doente. Sintomas de ansiedade, sinais que indicam início de uma depressão. Como é que a gente consegue descobrir de fato o que está acontecendo com a nossa saúde mental? Pois é muito importante você, eu, todos nós buscarmos ajuda. E a gente consegue isso através da unidade de saúde em todos os municípios do estado. Essa é a porta de entrada. Toda unidade básica do município conta com psicólogo, com assistente social, com farmacêutico, educador físico na saúde, por exemplo, e algumas também com fonoaudiólogo. Então essa equipe multiprofissional ela ajuda a fazer com que a gama de ofertas de acompanhamento em saúde mental também, entre outras, elas fiquem mais potentes. Da unidade, cada caso é avaliado para saber o melhor destino. O que se pode fazer? Nos casos que a equipe identifique que tem sinais de gravidade, de uma situação que precisa, para além daquilo que a unidade de saúde vai oferecer, um outro suporte, então o município ele conta também com, por exemplo, os CAPs. Para a médica, a pandemia só aflorou o que já estava guardado dentro de cada indivíduo. A sociedade está cada vez mais doente. Tá? As pessoas acreditam que problemas se resolvem sozinhos, que o tempo resolve problema. O tempo não resolve problema sozinho, depende de estrutura, de profissionais para isso. Tá? E a sociedade em si ela tem muitos aspectos que contribuem com esses processos doentios. Você pode e deve buscar ajuda. O familiar também pode ajudar a identificar o que para alguns pode não ser nada. Se cuidar é preciso. É isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Até amanhã.